Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai dar continuidade à parte prática do nosso exercício sobre geolocalização. Finalmente o alarme parou de disparar no vídeo anterior. Quando eu estava no meio do vídeo, o alarme começou a disparar. Mas nesse vídeo agora a gente vai dar continuação à nossa parte do código e eu vou comentar alguns assuntos também. Então, dentro do nosso código, a gente tinha a chamada desse formato de código aqui. No outro vídeo eu tinha comentado que a gente ia falar sobre alguns assuntos do ECMAScript 6, mas acabei nem comentando, esquecendo de comentar. Mas, por exemplo, a gente tem a chamada de const. Então, const, ele é uma marcação para uma variável para dizer que é uma constante, que ela não muda. Então, geralmente a recomendação é tipo, se você vai utilizar uma variável que ela não vai mudar, então você pode trabalhar com uma constante. Também por duas razões. Questão de performance, ele vai ter um tratamento diferente. E o segundo ponto é que você garante que aquele valor não vai mudar durante o seu código. Por exemplo, aqui a gente está jogando tudo globalmente. Então, se porventura alguém tentar sobrescrever essa variável, essa constante, né, alguma outra função, ou lib, ou código, ele vai disparar um erro e dizer, olha, esse valor aqui ele não consegue ser alterado porque ele é uma constante. O outro recurso que a gente viu, esse formato, essa chamada de função, ela é chamada de ArrowFunction. A ArrowFunction é simplesmente uma simplificação do formato function. Eu poderia simplesmente aqui definir uma função anônima e remover essa seta, que ele ia funcionar da mesma forma. Mas a ArrowFunction, ela também mantém um esquema de escopo diferente. Muitas vezes no JavaScript antigo, a gente, para não perder o escopo, a gente salvava o this numa variável e a gente saía passando um this, tipo here, ou sempre que aqui, ou target. A gente sempre guardava o this para não perder o escopo. E na ArrowFunction esse gerenciamento ele é um pouco melhor. Essas são as duas principais funções, né? Simplificar o código e controlar o escopo também. A parte do suporte, a gente tem o ArrowFunction presente aí em 94,9% dos browsers. Quem não tem suporte ao ArrowFunction é o Internet Explorer 11, ok? Mas o Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera, o iOS Safari, ele dão suporte ao ArrowFunction. Quando a gente fala de iOS, desde a versão 10 a gente tem suporte ao ArrowFunction. O outro item, const, ele está presente aí em 97% dos browsers. O Internet Explorer ele dá um suporte parcial. O let também foi um outro item que a gente utilizou. Ele está presente em 93% dos browsers. O Internet Explorer 11 também o suporte é parcial. Então aqui, na parte da geolocalização, a gente fez a chamada do getCurrentPosition. Mas a gente também tem outras possibilidades. A outra possibilidade que a gente tem é um método chamado watchPosition. O watchPosition ele vai se comportar da mesma maneira. A diferença é que ele vai ser chamado mais de uma vez. Ele vai ficar em loop e fazer uma chamada dessa geolocalização desse device. Além disso, informações extras que a gente tem dentro da função, tanto para o getCurrentPosition quanto para o watchPosition, a gente pode passar algumas propriedades. E dentro dessas propriedades são esperadas um objeto. E esse objeto ele possui três valores. O primeiro valor que a gente vai falar é o enable high accuracy. Essa propriedade a gente vai pedir para o browser, olha, não economize bateria, eu quero a informação mais precisa sobre geolocalização. Essa propriedade ela vai depender do browser, mas o browser vai entender que ele tem que pegar a informação precisa e exata do usuário. Muitas vezes, por uma economia de, por exemplo, vai depender do OS e do device. Se você entrar em modo econômico, ao invés de acessar o GPS, o browser vai tentar acessar por exemplo, cruzamento de antenas do seu servidor de internet para o seu celular.
e baseado nisso ele vai dar uma localização aproximada do seu device. Se você estiver rodando isso num desktop, não vai fazer diferença, porque o desktop não tem GPS. Então aqui eu vou setar como true para a gente fazer um teste. Eu tenho também duas variáveis. Uma que é a timeout. Essa função, esse recurso de timeout é dizer, olha, até quando você vai esperar para ter esse dado. E esse valor é definido em milissegundos. Se a gente quiser aqui, eu vou definir 10 segundos, vai ser o meu tempo de timeout. E o maximum age é uma propriedade que vai definir o tempo máximo do cache daquela posição. Então eu posso meio que controlar a frequência de requisições ao GPS que minha aplicação faz. Também esse número aí vai depender, né? Quanto mais você acessar o GPS, mais consumo de bateria você vai ter. Nesse caso, eu vou definir que só a nível de teste a gente vai ter aí uma chamada a cada 3 segundos. Então vai ser 3.000 milissegundos. Então salvando, voltando na nossa aplicação, vou requisitar essa informação e a gente tem lá a minha geolocalização. Isso não vai mudar porque eu vou estar dentro de um desktop. Então o último item que eu gostaria de falar é a questão de erros. Quais as opções de erros que a gente tem? Então dentro de erros eu coloquei aqui something wrong, mas a gente vai ter os possíveis códigos de erro aqui. Então a gente vai ter um código 0 para quando for desconhecido. A gente vai ter um código 1 quando o usuário não der a permissão. Então, por exemplo, quando a gente faz a requisição da geolocalização e o usuário nega o acesso, a gente pode definir uma mensagem aqui através do código 1. A gente tem a posição indisponível e, por fim, a gente tem o timeout. Então eu vou só aqui colocar o error code para a gente ver como é que isso vai funcionar. Por exemplo, a gente pode simular essa questão de erro com timeout. A gente tem o controle do timeout. Então vamos aqui só forçar, né? Isso não é o ideal, mas vamos só forçar aqui o timeout como 0. Então sempre a gente vai retornar, a ideia é que a gente vai retornar sempre o erro de timeout. Vou salvar aqui, vou pedir a localização. Então, como a gente consegue ver, a gente teve o retorno, o timeout foi 0. Mas aí a gente ainda teve o retorno da última posição que a gente teve armazenado em nosso cache. Então a gente tem a saída da última posição, mas se a gente der uma olhada dentro do código aqui do nosso console, a gente teve o retorno de uma função de erro com o código 3. E como a gente consegue ver, o código 3 é o código de timeout. Então assim a gente pode fazer o tratamento, exibir um alert ou algo do tipo. Então, essa primeira parte vai ser o primeiro exercício prático. A gente está aí requisitando a geolocalização. Então, a gente está aí requisitando a geolocalização. E a ideia agora é que a gente use essa geolocalização para fazer uma requisição em outra aplicação. Então, o segundo exercício que a gente vai fazer referente a isso, a gente vai utilizar uma API de clima e a gente vai requisitar o clima da nossa posição atual. Perfeito? Então, meu nome é Felipe Sintra. Se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, deixe nos comentários. Eu queria agradecer a todo mundo que está deixando os comentários lá com sugestões. Eu estou ouvindo muito pedido sobre notificações e armazenamento. Vou tentar encaixar após parte do exercício de clima, a gente salvar o recurso da previsão do tempo e tentar requisitar essa informação offline. Então, o próximo exercício já está pronto, mas o terceiro ainda estou fazendo. E a ideia, quando estiver pronto, a gente vem aqui no canal e grave um vídeo sobre esse exercício. Então é isso, obrigado a todo mundo pelos comentários e um abraço e até o próximo vídeo.